Shalom Lekulam Veshalom Tzadikim. Bom, eu quero trazer um shiur para que nós tenhamos o verdadeiro entendimento do nome do Salvador. Há inúmeras especulações em torno do verdadeiro nome do Salvador, mas sem nenhuma base histórica, linguística e escriturística. Então, o que eu quero é informar para você o verdadeiro nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, com base em manuscritos históricos, e desmitificar todo o nome que tem surgido que não é o nome Yeshua HaMashiach. Nomes como Yeshua, Yahushua, Yahushua, Yehoshua ou Yahusha. Qual o verdadeiro nome? Então, atualmente nós entramos em várias discussões e debates acerca desse nome, porque cada um defende o seu ponto de vista dentro daquilo que entende ser a verdade. Mas não existe várias verdades sobre o nome do nosso Salvador. Porque partindo por um princípio de que o nome correto não é Jesus, porque no hebraico não existia a letra J, e nós sabemos que não é apenas porque no hebraico não existia a letra J, mas pelo simples fato do nome Iesos, que é a transliteração para o grego, já sofrer algo que nós entendemos que nome próprio não se traduz ou se translitera. Então, vendo a transliteração do nome Iesos, vemos então posteriormente a adaptação para o nome Jesus. Se Jesus não é o nome correto, estes nomes Yehoshua, Yahushua, Yahushua, Yahusha, Yehoshua e Yeshua não podem também ser o nome do nosso Salvador. Com base em que eu afirmo com tanta precisão? Nesse shiur, nós vamos esclarecer o verdadeiro nome do nosso Salvador. Acompanhe conosco. Para nós não basta inventar o nome do Salvador, visto que a imaginação humana pode criar dezenas de milhares de nomes. Então faz mister provar qual o verdadeiro nome. Os fanáticos que engendram miríades de nomes falam, divagam e expõem teorias conspiratórias, porém não conseguem provar absolutamente nada daquilo que falam ou especulam. Iremos então, aqui e agora, provar e comprovar o verdadeiro nome do Mashiach à luz de elementos objetivos, científicos e não de fábulas e falácias humanas. Vamos trazer comprovação científica, objetivas dentro do verdadeiro nome do nosso Salvador. E você pode fazer a sua análise para identificar o verdadeiro nome. A melhor forma de se descobrir o nome do Salvador é compulsar os manuscritos semitas, escritos em hebraico e em aramaico da Brit Hadashah, a nova aliança. Então optamos aqui por utilizar os textos em hebraico e em aramaico, porque essas eram as línguas faladas por Yeshua e os seus talmides nas escrituras. Então, em relação ao hebraico, vou citar aqui algumas passagens para você entender
que a língua hebraica e a língua aramaica eram as línguas faladas nos tempos do Mashiach e Yeshua, e também no escrito da Brit Hadashah, era a língua utilizada também pelos Talmides de Yeshua. Veja só, no Mahasei Sir Hashim, livro de Atos, capítulo de número 22, Passuk 2, está escrito o seguinte: quando ouviram que Shaul lhe falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Ainda temos Mahasei Shiri Hashim, Atos 21:40, que diz o seguinte: obtida a permissão, Shaul, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Então, queridos, nós não temos nenhuma sombra de dúvida, nenhum vesquício que nos traga alguma relação de dúvida na qual foram utilizadas apenas duas línguas, a língua hebraica e a língua aramaica, para dar fidelidade aos escritos dos apóstolos e dos Talmidim. Seguindo aqui, quando Yeshua se revelou a Shaul na estrada de Damasec, dirigiu-lhe a palavra em língua hebraica, não em português, chinês, inglês, russo, alemão ou qualquer outra língua, mas em língua hebraica. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Mahasei Shilchim, Atos 26:14. Logo, não há dúvidas de que Yeshua e seus Talmides, bem como Shaul, falava a língua hebraica. Por outro lado, há registros no Evangelho de que Yeshua também se comunicava em aramaico. E tomando a menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido do aramaico é menina. A ti te digo, levanta-te. E o Hanan e Marcos estão relatados este fato. Bom, pelos textos bíblicos que nós referimos, não há dúvidas acerca do hebraico e o aramaico, que eram as línguas faladas por Yeshua e os seus Talmidim. Fato é confirmado pelos especialistas. O preclaro historiador David Flusser desmistifica a ideia de que Yeshua era fluente em apenas aramaico, como se pensou por algum tempo, ressaltando que o hebraico também era a língua do seu domínio. As línguas faladas entre os Yehudins desse período eram o hebraico, o aramaico e o grego em uma menor escala. O grego era como se fosse o inglês da época. Temos ali o grego koiné, que era o grego mais comumente falado pelas pessoas de classe mais baixa. O Evangelho de Marcos contém algumas palavras em aramaico, e foi exatamente isso que confundiu os teólogos. Hoje, com o descobrimento do pergaminho de Ben Sirá, eclesiástico, na coletânea do Mar Morto e das cartas de Bar Kokhba, que ilumina mais profundamente os estudos das línguas nos dias dos sábios e erudins, é aceitável que a maioria das pessoas nos dias de Yeshua fosse fluente em hebraico. O Pentateuco foi traduzido para o aramaico, para o benefício das classes mais baixas da população de Israel. As parábolas da leitura rabínica, por outro lado, foram todas escritas e ensinadas em hebraico, em todos os períodos da história judaica.
Assim não há base para assumir que Yeshua não falasse hebraico, e quando somos informados em Atos 21:40 que Shaul falava hebraico, devemos valorizar muito mais este tipo de informação que pesa sobre nós. Tudo isso foi apenas um parêntese aberto para nos dar a informação do nome do nosso Adon, Salvador e Mestre, Yeshua HaMashiach. Depois dessa informação, quero aqui trazer para vocês alguns manuscritos que contêm o nome Yeshua. Veja só. Faz-se curial compulsar o que dizem os manuscritos nesse idioma acerca do nome do Mashiach. Siríaco antigo, Curetônio do século II depois da era messiânica. Está escrito ali o nome Yeshua e não outro nome que nós vemos surgindo em redes sociais, em canais no YouTube. Não há outro nome nesses manuscritos. Outro manuscrito, número 2, Peshita, com textos do século II e IV depois da era messiânica. Terceiro, Siríaco antigo, Sinaítico, do século IV depois da era messiânica. Peshito ocidental, do século V depois da era messiânica. Peshito Crawford, do século V depois da era messiânica. Munster, texto do Matitiarro, do século 25 depois da era messiânica. A título exemplificativo do manuscrito de Cambores Codex Peshita aramaico, consta a passagem de Matitiarro, capítulo de número 1, versículo 21, figurando claramente o nome Yeshua. Vê que é destacado o nome do Messias Yeshua. Então assim temos a absoluta certeza de que o nome verdadeiro, caindo por terra todas as teorias conspiratórias sobre o nome do Mashiach que não provam o que alegam. Então, queridos, quando nós especulamos determinado nome, nós temos que trazer provas escriturísticas, linguísticas, dentro de manuscritos originais da época. E aqui eu trouxe 6 manuscritos datados do século II ao século 23, que o nome que aparece nesses códices é o nome Yeshua. Cumpre ainda registrar que no manuscrito do Ailit do século 26 aparece na mesma escrita 2 nomes distintos para o Mashiach. Quais sejam esses nomes? Yeshua e Yeshua. Agora, como nós podemos entender a razão por 2 nomes dentro do mesmo manuscrito? Yeshua e Yeshua. É muito fácil. É porque dentro dessa razão nós podemos entender o seguinte: 2 nomes diferentes são registrados aqui neste manuscrito. A razão é muito simples. Yeshua assim se escreve. Então nós temos o nome do hebraico clássico, a escrita do nome Yeshua, e também em aramaico, e a grafia é a mesma. Porém, a letra Ain não se pronuncia quando está no final da palavra do aramaico. Daí o nome Yeshua em aramaico se pronuncia como Yeshu. Tendo em vista que muitos talmides de Yeshua falavam hebraico e aramaico, enquanto outros não tinham a mesma facilidade em pronunciar ambas as línguas.
O nome Yeshua, quanto sua variante fonética, Yeshua, consequentemente no mesmo manuscrito admitiu-se escrever o nome do Messias de duas formas diferentes. Em razão da pronúncia aramaica do nome do Salvador, também foi usado o nome Yeshua no livro de Matitiahu, no manuscrito de Shem Tov, no século 24 depois da era messiânica. Então verifica-se com absoluta certeza que antes do século 24 depois da era comum, os manuscritos apontam o nome Yeshua, sendo que Yeshua surge apenas depois, não como um novo nome, mas como uma variante fonética do nome Yeshua, agora pronunciada em língua aramaica. Em suma, Yeshua é a pronúncia de Yeshua em aramaico. Por fim, há no manuscrito Muster de Ivrim, Hebreus, datado do século VI depois da Era Comum, figurando o nome Yehoshua, conhecido em português como Josué. O citado nome em hebraico pode ser pronunciado como Yehoshua, conforme vocalização massorética, ou como Yahushua, segundo a vocalização mais coerente com a pronúncia do trigrama do Eterno. Contudo, estes nomes, Yehoshua ou Yahushua, só aparecem em manuscritos do século 26 depois da Era Comum, apenas no livro de Ivrim, Carta aos Ivrins, ou seja, não servem como prova para afastar a presunção de que Yeshua é o correto nome do Mashiach. E por que apareceu um novo nome, Yehoshua ou Yehoshua? Existe uma explicação no texto grego. Foi usado o nome Iesos, tanto para Yehoshua, Josué, quanto para Yeshua. Ou seja, um único nome grego foi dado para duas pessoas distintas. Por tal razão, o nome do Mashiach ficou sendo idêntico ao nome de Yehoshua, Josué, o que é um equívoco. Assim, tendo em vista que o manuscrito Muster de Ivrim foi adequado ao texto grego, como o próprio Sebastian Muster admitiu, concluiu-se que foi usado o nome Yehoshua e não Yeshua para se harmonizar com os escritos em gregos do Novo Testamento. Ante todo exposto, podemos resumir a explanação tecida da seguinte forma: até o século 26, todas as escrituras da Brit Hadashah, Aliança Renovada, indicam um só nome, Yeshua. Yeshua é o nome consignado nas escrituras do Siríaco Antigo, Curetônio, Peshita Siríaco Antigo, Sinaítico, Peshito Ocidental, Peshito Crawford e Muster, texto de Matitiahu. No manuscrito do Ilite, século VI, aparece na mesma escritura o nome Yeshua e Yeshu, que é a variante em aramaico do nome Yeshua. Temos também, apenas no século VI, surge o nome Yehoshua ou Yahushua, que aparece única e exclusivamente no texto de Ivrim, Hebreus, razão pela qual este documento isoladamente é de uma época tardia, não pode ser usada para anular todos os demais manuscritos antigos que trazem o nome Yeshua. Então, a conclusão é: Yeshua é o verdadeiro nome do Mashiach. Imprevisto
imperioso registrar que o nome Yeshua é uma síncope do nome Yahushua ou Yehoshua, sendo que ambos possuem o mesmo significado. Yahvé é salvação ou Yahvé salva. Uma síncope é o desaparecimento dos fonemas no interior do vocábulo. Exemplo: mar, que vem de maior. Assim, o nome Yehoshua deu origem ao nome Yeshua. Veja bem, o nome Yahushua deu origem ao nome Yeshua, porque ambos os nomes dizem a mesma coisa. Yahvé é salvação ou Yahvé salva. Então aqui, queridos, cai por terra toda a mistificação em torno do nome do nosso Salvador, Yeshua. Várias correntes teológicas tentam provar diferentes nomes do mesmo Salvador, mas para que eles possam determinar, decretar um nome para um Salvador, eles têm que trazerem provas tão contundentes como esta. Isso será impossível acontecer, porque em nenhum manuscrito é encontrado tais nomes para o Salvador. Mediante a toda esta informação, agora você fará a sua análise com uma base escriturística, linguística, científica, que traz uma fonética muito mais detalhada mediante aquilo que se fala na internet, em redes sociais e em divulgações acerca do nome do nosso Adon e Mestre Yeshua HaMashiach. Que o Eterno vos abençoe para a sua Kevod, em nome de Yeshua HaMashiach.